A aerofobia é o nome do medo irracional de voar. Esse medo normalmente está conectado com outros medos, como medo de altura, medo de ficar em locais fechados, medo de socializar e muitos outros. No entanto, não é raro encontrarmos pessoas que simplesmente possuem verdadeiro terror quando entram em um avião e tomam consciência de que ele está prestes a decolar. E pior ainda, quando já está em voo e o piloto anuncia que é hora de pousar. Apesar de a aviação ter evoluído exponencialmente durante os anos, os motivos de perigos ainda existentes em voos causam grande debate, inclusive entre as tripulações. Muitos pilotos acreditam que as etapas mais perigosas durante o voo são as decolagens, enquanto outros acreditam que o momento de maior tensão em um voo é o pouso. Independente de quem esteja certo nessa discussão, uma coisa que todos entram em consenso é que existem aeroportos no mundo onde tanto decolagens quanto pousos são experiências verdadeiramente assustadoras. E mesmo a maior parte dos pilotos sendo profissionais altamente treinados para os piores tipos de situações, existem momentos em que eles precisam executar verdadeiros milagres de manobras e habilidades. Para exemplificar isso, o Mundo Curioso trouxe para você os 10 aeroportos mais perigosos do mundo. Então, ajeite-se na poltrona, aperte os cintos, pois agora mesmo vamos decolar nessa nova aventura. Enquanto a vinheta toca, se inscreva no canal e ative o sininho, pois chegou a hora de conhecer os 10 aeroportos mais perigosos do mundo. Número 1. Aeroporto em montanhas em Lesoto. Imagine você estar a bordo de um avião que precisa pousar em um aeroporto que ainda está nas alturas. Esse é o caso desse aeroporto no Lesoto, um belo país da África Central. Localizado em um planalto de uma montanha, com quase 400 metros de altura, a pista se encerra na beira de um precipício de mais de 500 metros. O perigo é tão grande que no ano de 2019, esse aeroporto finalmente foi banido da rota de viagens aéreas. Número 2. Aeroporto Internacional de Gibraltar. Para quem não sabe, o Estreito de Gibraltar é um incrível afunilamento de terra onde, quando atravessamos pelo mar, existem pontos em que é possível enxergar a Europa de um lado e a África do outro. Contudo, quem precisa pousar nessa região considerada um território ultramarino britânico precisa se preparar para fortes emoções. Ele pode até parecer um aeroporto bastante normal, mas se você olhar um pouso mais de perto, vai entender que não é, especialmente pelo fato de que a pista principal da cidade passa pela principal rua da cidade. Isso mesmo, quando um avião precisa pousar, os carros que transitam por ali devem parar. Não sendo isso emoção suficiente, a ilha costuma ter um tempo dominado por fortes ventos marítimos. Número 3. Aeroporto Gustave III, ou Aeroporto de São Bartolomeu. Localizado na ilha caribenha de São Bartolomeu, esse aeroporto possui uma pista que é muito curta. Além disso, ele está localizado em um local incrivelmente estreito e delimitado por rochas. Durante a aterrissagem, as aeronaves ficam extremamente próximas das encostas e há realmente um perigo de queda para o fundo do oceano que pode deixar qualquer um aflito. Número 4. Aeroporto Internacional Princesa Juliana. O Aeroporto Internacional Princesa Juliana, na ilha de San Martín, é muito famoso e possui muitos vídeos sobre ele por causa do final de sua pista, que fica localizada próxima à Praia Marró. As ondas de choque dos motores do avião acontecem tão próximas que isso acaba literalmente derrubando os curiosos que observam a decolagem nessa aventura extrema. Outra coisa que os turistas amam fazer quando visitam a ilha é tirar uma foto ou fazer um vídeo enquanto os aviões que estão prestes a pousar voam baixo sobre a praia, quase tocando a praia onde esses aventureiros se aglomeram. Você teria coragem? Número 5. O Altiporto de Courchevel. Localizado nos Alpes franceses, esse aeroporto é considerado bastante perigoso por estar localizado no alto de Courchevel, uma estação de esqui que tem uma pista muito curta para pouso, com apenas 537 metros de comprimento. A funcionalidade do aeroporto também é bastante limitada, por causa das condições técnicas para uma aproximação segura de pouso, apresentando dificuldades para o funcionamento de sistemas de navegação. Isso acontece porque o pouso é feito quase sempre durante a neblina ou dentro de nuvens baixas,
tornando a visualização da pista quase impossível. Número 6. Aeroporto Montauk, Groenlândia. Também conhecido como Aeroporto Mantisuk, essa pista na Groenlândia não é muito popular entre os pilotos. Além de toda a dificuldade para pousar nela, dizem que a pista é bem escorregadia por causa dos invernos pesados da Groenlândia, o que acaba também aumentando a turbulência. Aterrissar nesse aeroporto é uma grande dor de cabeça. Número 7. Aeroporto no Nepal. Em 2010, o canal de televisão a cabo History Channel chamou esse aeroporto de o aeroporto mais perigoso do mundo. Trata-se do aeroporto de Lukwa, no Nepal. Essa pista fica localizada no Himalaia, a uma altitude de 9.500 pés, o que significa quase 3.000 metros de altura. E esta pista fica emoldurada por uma alta montanha de um lado e um abismo muito profundo do outro. Esse aeroporto ganhou o título de aeroporto mais extremo do mundo por mais um motivo. As decolagens e pousos são realizados apenas por VFR, pois somente a estação de rádio pode ser usada aqui. Para quem não sabe, VFR significa apenas regras de voo visual. Ou seja, quem está no voo precisa confiar na capacidade e competência total do piloto, sem a ajuda de boa parte da tecnologia. Número 8. Aeroporto Internacional Maastricht, Groenlândia. Outro aeroporto na Groenlândia de congelar os nervos. Nesta pista de pouso, o grande problema que os pilotos enfrentam é a grande quantidade de fiordes que estão localizados muito próximos deste aeroporto. Para quem não se lembra, os fiordes são aquelas grandes entradas de altas montanhas rochosas que afunilam o mar, e voar por essas áreas pode ser muito arriscado por causa da possibilidade de aumentar a turbulência, mesmo quando não há vento forte. No caso desse aeroporto na Groenlândia, essa rota acaba sendo obrigatória e o tempo está quase sempre desfavorável. Por isso, somente profissionais bem treinados e experientes estão autorizados a voar nesta região com condições climáticas tão extremas. Número 9. Aeroporto Internacional em Honduras. Quando um avião chacoalha, passa por uma turbulência ou até mesmo precisa arremeter, para muitos a sensação é de total pânico e desespero. Imagine agora ter que fazer uma vertiginosa curva próxima a montes e montanhas pouco antes de colocar o trem de pouso em solo firme. Pois bem, isso é o que passa quem precisa pousar nesse atípico aeroporto em Honduras. Como a pista de pouso nesse local foi construída em um vale onde se erguem diversas montanhas ao redor, os pilotos precisam demonstrar muita habilidade de voo e manobra para fazer perfeitamente a curva necessária e assim posicionar-se de maneira correta para o pouso. Por causa desses fatores, os aviões devem voar sobre montanhas em um ângulo de 45 graus antes de ficarem em linha reta com a pista. Além disso, o vento cria uma complexidade adicional, forçando os pilotos a fazerem alterações literalmente no último momento. Como você reagiria em uma situação como essa se estivesse em um desses aviões? Número 10. Aeroporto de Paro, Butão. O último aeroporto é mesmo de tirar o fôlego. Trata-se de um aeroporto em Paro, em um país da Ásia chamado Butão. Esse aeroporto está localizado em um pequeno vale do rio Peru e também é cercado pelos picos das montanhas do Himalaia. Por sua localização ser extremamente complexa, esse aeroporto é reconhecido como o mais extremo do mundo para desembarques. De acordo com várias fontes, apenas alguns pilotos de todo o mundo têm licença e permissão para pousos tão extremos nessa região. A tripulação da aeronave deve passar por curvas incríveis entre as montanhas para fazer um pouso. As decolagens não são menos terríveis e perigosas, e certamente deixariam quem tem medo de voar com traumas ainda maiores. Para se ter uma ideia como é complicado pousar ou decolar nessa área, o avião precisa voar em espiral logo acima do aeroporto, ganhando altitude aos poucos para aí sim sobrevoar o Himalaia. Tais truques são possíveis apenas durante o dia e apenas com bom tempo e, claro, pelas mãos de excelentes pilotos muito bem treinados. Apesar de todo o medo que voar pode nos causar, não há como negar que mesmo sobre os mais inóspitos e inusitados lugares que pousamos e decolamos, a aviação continua a ser o meio de transporte mais seguro que existe, estatisticamente falando. Tudo isso porque mesmo com os erros que por vezes acontecem, em meio a uma infinidade de sucessos, a aviação está sempre a aprimorar as técnicas, procedimentos e qualificação dos profissionais que nos levam mundo afora. E quanto a você? Qual desses aeroportos teria mais medo de pousar ou decolar?
Já passou por alguma situação assustadora em voo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois logo o Mundo Curioso estará de volta. Grande abraço!